Eu tinha 14 anos quando perambulava pelo parque de diversão abandonado, na minha pequena cidade do interior onde nasci. O que pouco restou do parque eram alguns equipamentos enferrujados pelo tempo, entre eles uma pequena estrutura, de uma roda gigante com alguns bancos abandonados. Diziam que uma tragédia aconteceu naquela roda há muito tempo, quando o parque atraía multidões nas noites tranquilas da cidade. Segundo relatos, uma menina estava com sua mãe na roda quando a barra que a prendia se soltou e seu pequeno corpo escorregou pelo banco, caindo em direção ao solo. Devido ao ocorrido, o dono do parque foi perseguido e condenado a pagar multas e indenização à família. Não teve como continuar com o parque, vendeu o que podia e deixou o resto, fugindo logo em seguida da cidade. Eu, como outros garotos, costumávamos perambular pelos restos do parque, e naquele dia, enquanto caminhava, senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo perseguido. Virei-me e não vi ninguém por perto, mas segui desconfiado. Ao me aproximar dos restos da roda, um som de choro de criança começou a crescer à medida que me aproximava. Tomado de pavor, corri para longe do parque. Entrei correndo pela porta adentro de minha casa, quase tropeçando no meu amigo Daniel. Assustado, Daniel perguntou o que aconteceu, por que eu estava pálido daquele jeito. Contei tudo a ele, que riu da minha cara. Falei então, se você não acredita, então vem comigo até o parque. Saímos os dois seguindo pelo caminho que eu havia feito antes, mas quando estávamos lá, nada aconteceu. Daniel riu novamente, gozando da minha cara. Então, continuamos a dar algumas voltas ao redor, nos aproximando da antiga roda, e então aconteceu. Começou com o choro crescendo em intensidade, e junto com ele, o pavor. Daniel agora estava tão pálido como eu estava há pouco. Antes que pudéssemos nos pôr a correr, uma imagem de uma menina se materializou à nossa frente, com olhos vazios e frios que gelaram nossa alma. Valei-me, Nossa Senhora, gritou Daniel, enquanto se virava para correr como nunca correu em toda a sua vida. O choro da menina se transformou em risadas sinistras que ecoavam por todo o parque. Corríamos sem olhar para trás, mas podíamos sentir a presença maligna nos seguindo. As luzes que ainda funcionavam no parque começaram a piscar de forma irregular, criando sombras grotescas que dançavam ao ritmo das nossas passadas apressadas. As risadas pareciam se multiplicar, como se fossem várias vozes infantis misturadas em uma cacofonia macabra. Chegamos à entrada do parque, ofegantes e assustados, mas a visão que nos aguardava era ainda mais arrepiante. A roda gigante, antes estática e enferrujada, começou a girar lentamente, como se tivesse ganhado vida própria. Os bancos balançavam vazios, mas as risadas continuavam a nos perseguir. Daniel e eu nos entreolhamos, aterrorizados, sem entender como algo abandonado há tanto tempo poderia se manifestar dessa maneira. Decidimos correr para longe do parque, mas a atmosfera ao nosso redor parecia ficar cada vez mais pesada. O chão rangia sob nossos pés, como se estivéssemos sendo observados por forças além da compreensão humana. A cidade, normalmente tranquila à noite, agora estava envolta em uma escuridão opressiva, como se o próprio medo tivesse se materializado. Nunca mais voltamos ao parque de diversão abandonado. A história da menina do parque assombrou nossos sonhos por muitas noites, nos lembrando da fragilidade da vida e das consequências de nossas escolhas. O parque permaneceu como um local amaldiçoado, onde as sombras do passado continuaram a ecoar, lembrando a todos que o mal pode persistir mesmo em lugares aparentemente esquecidos.
Na minha pré-adolescência, minha mãe alugou um apartamento por um preço irresistível no subúrbio, não muito distante de seu local de trabalho. O prédio, com poucos vizinhos, aparentava ser um local tranquilo. Enquanto minha mãe saía para o trabalho, eu ficava em casa, assistindo TV e cuidando das tarefas domésticas. Em um determinado dia, após retornar da escola e me acomodar no sofá, tive a impressão de ouvir alguém chamar meu nome. Intrigada, levantei-me e percorri os quartos, mas não encontrei ninguém em casa. A sensação persistiu nos dias seguintes, acompanhada por uma queda na temperatura ambiente, como se uma brisa gelada invadisse o local. O medo começou a se instalar, e o que inicialmente parecia ser fruto da imaginação tornou-se uma presença palpável. Relatei à minha mãe, que inicialmente reagiu com incredulidade. No entanto, os eventos estranhos se multiplicaram, barulhos de objetos se movendo misteriosamente, sombras e vultos surgindo por entre as paredes. Em uma noite, minha mãe, ainda cética, foi acordada por um grito estranho e sufocado. Corremos até meu quarto, e ao sairmos em direção à sala, ao passar em frente ao espelho, nos deparamos com a imagem apavorante de uma mulher pálida refletida. O susto foi tamanho que fugimos às pressas, buscando abrigo na casa da minha tia. A partir desse dia, abandonamos o apartamento e, tempos depois, descobrimos a verdade oculta. O motivo pelo qual o aluguel estava tão acessível era revelador. Anos antes, naquele mesmo local, um assassinato brutal ocorrera. Um marido violento discutiu com sua esposa, resultando em uma eliminação trágica. Além do assassinato, descobrimos que outros inquilinos haviam fugido do lugar devido a experiências semelhantes. O apartamento carregava consigo o peso sombrio de um passado macabro que agora se tornava parte de nosso próprio pesadelo. A decisão de nos mudarmos para longe daquele local assombrado foi inevitável, e os segredos sombrios do apartamento foram deixados para trás. No entanto, a curiosidade e o desejo de entender o que realmente aconteceu naquele apartamento persistiam. Pesquisamos a história do prédio e descobrimos relatos de testemunhas que confirmavam os eventos sobrenaturais que vivenciamos. As histórias eram assustadoras e ecoavam os sussurros da mulher pálida. Ficamos sabendo que a mulher assassinada naquele local era conhecida por ser vítima de abusos constantes por parte de seu marido. A violência culminou em um ato brutal que deixou a atmosfera do apartamento impregnada com uma energia sombria. A conexão entre a história da mulher e os eventos sobrenaturais tornou-se evidente, explicando o porquê do aluguel a preço tão baixo. Ao compreendermos a origem dos fenômenos inexplicáveis, sentimos uma mistura de alívio e tristeza. O trauma que vivemos não era apenas fruto de nossa imaginação, mas uma manifestação dos horrores ocorridos naquele espaço. A mudança para um ambiente mais seguro trouxe certo conforto. À medida que o tempo passava, aprendemos a lidar com as memórias assustadoras e a seguir em frente. Eu tinha 18 anos e recém havia obtido minha habilitação quando tudo aconteceu. Naquela época, eu costumava passar boa parte das minhas noites online, explorando diversas salas de chat na internet. Estávamos na era das salas de bate-papo da velha escola, que estavam em alta. Uma sala que frequentava com regularidade era voltada para usuários da minha região. Foi lá que conheci uma garota chamada Isabela. Passamos algumas noites trocando mensagens e nos conhecendo, chegando ao ponto de compartilhar fotos um do outro. Sinceramente, eu gostava muito dela, ela definitivamente era o meu tipo. Esse contato persistiu por aproximadamente 2 semanas até uma noite específica. Enquanto estávamos trocando mensagens como de costume, Isabela sugeriu que nos encontrássemos.
Ela morava a cerca de 1 hora de distância, mas, recém-habilitado e realmente interessado nela, aproveitei a oportunidade para conhecê-la pessoalmente. A ideia era buscá-la em casa e seguirmos para um local, já que era tarde e o único lugar aberto na área era um parque abandonado, conhecido por suas histórias assustadoras. Me preparei e iniciei a viagem em direção ao endereço que ela me passara. Estava animado e nervoso ao mesmo tempo. A viagem demorou um pouco mais do que o previsto, mas finalmente cheguei à residência dela. Era uma antiga casa colonial, isolada próximo a uma plantação de café. Algo parecia estranho, pois não imaginava que houvesse internet naquela região remota. Subi até a varanda e bati na porta da frente. Uma luz acendeu rapidamente por dentro, e a porta se abriu. Para minha surpresa, a pessoa que apareceu não era Isabela, mas sim um homem mais velho que eu nunca vira antes. Informei a ele que estava ali para encontrar Isabela, e ele acenou com a cabeça, apresentando-se como tio dela. Apesar da situação peculiar, entrei na casa para causar uma boa impressão. Sentamos na sala de jantar, e comecei a questionar sobre Isabela. Inicialmente, ele evitou a pergunta, mas depois de insistir algumas vezes, admitiu que Isabela estava no trabalho e voltaria em alguns minutos. Nossa conversa então se voltou para minha localidade, mas ele não parecia perguntar por mera curiosidade, era como se estivesse confirmando informações que eu havia compartilhado apenas com Isabela. Comecei a suar e olhar nervosamente ao redor quando percebi 2 silhuetas passando por uma das janelas do lado de fora, próximo aos fundos da casa. Naquele momento, entendi que o homem sabia mais sobre mim do que deveria. Sem proferir uma palavra, corri para fora e retornei ao meu carro. Não restava dúvida de que estava sendo perseguido, mas consegui escapar mais rápido que o homem. Ao acelerar de volta pela estrada, meus faróis iluminaram um objeto brilhante no chão. Era uma tira de espinhos. Desviei em direção ao milharal, conseguindo escapar por pouco. Quando retornei à estrada principal, olhei pelo retrovisor e vi 3 silhuetas diminuindo a perseguição ao perceberem que eu havia mudado de direção. Ao chegar em casa, recebi uma nova mensagem da conta de Isabela, questionando onde eu havia ido e pedindo para voltar. No entanto, algo parecia estranho. O medo começou a se instalar quando percebi a realidade angustiante: Isabela não era real, e eu quase caí em uma armadilha mortal.